Pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que já está em deslocamento para encarar o Fluminense amanhã no Maracanã, e a gente vai tratar sobre o time do Internacional que vai entrar em campo. Mano Menezes vai estar na Casa Mata, não vai estar? Vamos conversar sobre isso e também sobre informações do Real Madrid. Sim, vamos falar sobre o gigante espanhol, porque tem jogador sendo vendido do Inter para o Real Madrid. Quanto o Inter vai levar nessa brincadeira? Vamos trocar ideias sobre isso aqui no canal. Te convido para te inscrever, afinal, para ficar por dentro das últimas do Inter, já ativa as notificações também. E vamos trocar uma ideia então sobre o Colorado, que treinou hoje pela manhã com portões fechados no CT do Parque Gigante e busca agora a sua segunda vitória consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Inter vem de uma vitória de virada contra o Fortaleza na despedida do D'Alessandro, mas teve boas notícias hoje na lista de relacionados divulgada pelo clube. A primeira lista de relacionados do Mano Menezes. O novo técnico relacionou 5 novidades em relação ao jogo contra o Fortaleza. De volta, Edenilson, após uma pancada no joelho, né? Se especulou que pudesse até ser uma ruptura de patela, algo mais grave, que o tirasse da temporada. Não foi o que aconteceu. Ele já está de volta e pode até começar o jogo. A gente vai tratar sobre isso daqui a pouquinho. Lisiero, recuperado de uma virose, também está relacionado e é dúvida para o confronto, tá? Para ver se joga ali ao lado do Gabriel, se vai jogar o Edenilson. Como eu disse, a gente vai tratar da escalação daqui a pouquinho aqui no vídeo. Também está de volta o David, né, que volta de uma lesão muscular. O último jogo dele no Grenal da Arena, aquele 1-0 gol do Tyson de falta, onde ele perde um gol no comecinho do jogo, né, uma defesaça do Breno. Teve uma lesão logo em seguida, entrou o Caio Vidal e agora ele retorna, né? Vinha fazendo uma boa temporada o David, né, com gol em Grenal, inclusive naquele de 1-0. Pode ser uma peça importante, aliás, foi a segunda contratação mais cara do Inter na janela, né, perdendo apenas para o Alan Patrick. Então, por isso, é um jogador festejado aí o seu retorno aos gramados. E 2 jogadores podem fazer estreia, né? O Vitão, o zagueiro, que tem um contrato inclusive curto, né, de 3 meses junto ao Shakhtar Donetsk, foi relacionado para o jogo. Ele que perdeu um familiar agora recentemente, né, ia estrear contra o Guairena do Paraguai e acabou ficando de fora, não esteve no fim de semana e agora retorna para esse jogo. Não deve começar, é verdade. E o Wanderson, né, o extrema dos sonhos do Cacique Medina, que vai estrear sem o Cacique Medina, vai estrear com o Mano Menezes, para ver como é o futebol, né? O Medina pediu, porque pediu um ponta de 1 para 1, de velocidade, biriri, boró, não vai tê-lo, porque foi embora, né? Foi demitido e agora o Wanderson pode fazer a sua estreia depois de cerca de 40 dias de departamento médico. Como é que a gente vai montar esse time do Inter? Antes, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Algumas ausências são sentidas nessa lista também. O Tyson não viajou, como a gente já estava falando há bastante tempo aqui no canal. Tem dores musculares e ainda há um risco de estourar uma lesão mais grave. O Inter está preservando este jogador. E 2 garotos fora, né? Então, pode dizer 3 garotos. O Tauan Lara foi liberado para jogar o Gauchão Sub-20 em Rio Grande, esse fim de semana, onde ele já jogou inclusive a última rodada, o jogo contra o Brasil de Pelotas. O Inter venceu por 4-1, ele chegou a fazer um dos gols e está indo jogar no Sub-20 para pelo menos pegar rodagem, não ficar sentado no profissional olhando os outros jogarem, né? Pelo menos pegar ritmo e quando for receber uma oportunidade, pelo menos está com ritmo de jogo. Lucas Ramos foi cortado da lista também por opção e o Gustavo Maia também fora novamente por alternativa do Mano Menezes. É um começo para todo mundo, né? Daqui a pouco muda, né? Enfim, a gente sabe que o calendário brasileiro lida muito com lesões, com suspensões, com convocações e por isso é sempre bom ter todos à disposição. Não é algo definitivo, né? Mas a gente está vendo quais jogadores largam na frente com o Mano Menezes. O provável Inter, com o Daniel no gol, Bustos, Moledo, Mercado ao lado do Moledo e o René, do meio para frente. Gabriel, e aqui a principal dúvida para mim, se joga Lisiero ou se joga o Edenilson. É muito provável que jogue o Edenilson neste setor aqui. Do meio para frente, estou apostando em Maurício, Depena e aqui David ou Wanderson. Por que a dúvida entre os dois e não os dois juntos? Porque eles estão voltando de lesão os dois.
então não tem condições para 45 minutos, para 90 minutos, então joga um, depois entra o outro, né? É isso que deve acontecer, e lá na frente uma sequência para o Wesley Moraes, afinal é o 9 que o Inter aposta, né? Foi o 9 caro, é o 9 que o Inter trouxe da Europa, é o 9 que o Inter tá pagando caro e quer dar uma sequência, e o Inter entende que ele fez um bom jogo contra o Fortaleza e talvez mereça um pouquinho de confiança para deslanchar de vez no Internacional. Deixa eu dizer que as lojas da Inter Store Beira-Rio estão abertas nesse final de semana, tá? Das 10 da manhã às 6 da tarde. Tu quer ir lá personalizar o teu manto, deixar um manto igual aquele que o D'Alessandro usou na despedida contra o Fortaleza? Pode fazer. Além de toda coleção de inverno também já disponível na Inter Store Beira-Rio. Se tu é de fora, de Porto Alegre, não consegue visitar as lojas, chama nesse link aqui que eles vão te atender da melhor maneira possível. Quero falar também, gente, sobre Vinícius Tobias. Falei sobre Real Madrid, né? E é ele que está sendo vendido ao Real. Vamos fazer uma volta no tempo aqui, uma linha do tempo, porque o Vinícius Tobias, ele é promovido pelo Inter em 2020, ali naquela pausa onde parou o futebol, né? Ele é promovido, não joga, depois também não joga, né? Nem com o Kudê, nem com o Abel, nem com o Ramires, mas fica ali treinando, né? Pegando algum experiência de principal, de convivência com jogadores do time principal, e a única vez que ele foi relacionado para um jogo foi pelo Diego Aguirre contra o Cuiabá, partida que o Inter perdeu de 1-0 fora de casa. Foi o jogo que ele foi, tá? E em meio a tudo isso, ele foi campeão brasileiro sub-20, foi campeão da Supercopa, foi campeão gaúcho e foi vendido ao Shakhtar Donetsk em meio a tudo isso. 8 milhões de euros, quase 9 com gatilhos, foi o que pagou o Shakhtar, tá? E agora, todo mundo sabe o que está acontecendo na Ucrânia, né? A situação envolvendo guerra, futebol paralisado. O Vinícius Tobias foi emprestado ao Real Madrid. O Inter, ele manteve 20% de venda futura, mais o percentual de formação, cerca de 23 a 20, 23 não, né? 20 mais 3 ou 4% de percentual de formação, totalizando 23 a 24% no total. Só que o Vinícius Tobias, que foi inicialmente para o Real Madrid Castilla, né, que é o time B do Real Madrid, ele tem impressionado na Espanha, em treinos, em jogos, no dia a dia, tanto é que recentemente agora saiu uma foto dele aí treinando no time principal do Real Madrid com Benzema, Marcelo, Modric, tava o Vinícius Tobias lá. E dito e feito, o Real Madrid vai antecipar a compra do Vini Tobias, né? Já informou o Shakhtar, né, que vai exercer essa compra. 20 milhões de euros é o que vai pagar o Real Madrid ao Shakhtar Donetsk. O Inter tem, como eu disse, 20%, mais percentual de formação, deve receber 4 milhões de euros por este atleta, cerca de 20 milhões de reais. É o que o Inter recebe pelo Vini Tobias, que jamais entrou em campo no profissional do Internacional. É isso aí, né? É a base dando dinheiro para o cofre do clube, enquanto o Inter segue gastando seu dinheiro em jogadores medianos. Enfim, talvez seja um aprendizado para que o Inter não gaste no futuro e use os seus talentos da base ali na frente. Beleza? Então eu quero saber a tua opinião sobre tudo isso. Qual o teu time ideal para encarar o Fluminense? E essa do Vini Tobias, hein? Quero te ouvir também sobre isso, que é um tema um pouquinho polêmico. Aquele abraço, gente! Tamo junto! Tchau!